Hoje você vai aprender um dos queridinhos do mercado, que é o TypeScript, uma linguagem de programação, uma das mais utilizadas ao redor do mundo, e eu vou explicar por que que ela surgiu, que problema que ela resolve, quando que ela surgiu, e também mostrar para vocês aqui, diretamente com código, como que utiliza, como que instala e como que você pode trabalhar da melhor forma. Então, nós vamos ter essa playlist agora de TypeScript para eu te mostrar as funcionalidades e você conseguir já tirar isso daqui do conceito e incluir nos seus projetos e também utilizar na empresa onde você trabalha. E vão ser vídeos bem rápidos e autoexplicativos porque, afinal, não tem muito segredo para utilizar. É uma linguagem muito tranquila e também é muito similar, é praticamente o JavaScript aí tem algumas questões a mais, só que eu vou explicar tudo para vocês. Então, vem comigo e eu estou com o meu VS Code aqui aberto, tá? Criei uma pastinha chamada Allo1 e o que que nós vamos fazer aqui primeiro? Instalar algumas dependências aqui para a gente começar a utilizar, explicar e como que funciona o TypeScript, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou utilizar o npm, vou falar init-y para eu criar aqui meu projeto, certo? Depois disso, nós vamos fazer o seguinte: você vai vir aqui, clicar em Types e vai escolher a opção Module. Perfeito? Ok. Bom, depois que você fez isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma pastinha chamada CRC, depois vamos criar um arquivo chamado index.js. Bom, depois que fez isso, eu vou explicar agora para você o porquê que surgiu o TypeScript e depois nós vamos instalar ele aqui e já nos próximos vídeos eu vou começar a quebrar cada funcionalidade que ele tem para te explicar de forma bem rápida, assim como nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O JavaScript, como que ele funciona? Se eu declarar uma função, uma variável aqui, chamar de name, tá? Então, se eu tenho uma variável name, ela é do tipo texto, porque ela vai receber um nome, certo? Só que vamos supor que, supor não, antigamente os projetos eram tão grandes, cresciam tanto, que você declarava as variáveis logo aqui em cima, só que chegava lá no meio do código, na milésima linha, por exemplo, e aí acontecia o seguinte: você tinha que usar essa variável de novo, atribuir um outro valor, só que você não lembrava, você tipo colocava, você via que era nome ali, mas vamos supor que você esbarrou no teclado, você de fato errou e colocou o valor de 30, tá? E aí, vou colocar um console.log aqui, colocar name. E aí o que acontecia? Se você rodar esse script aqui, ó, vou colocar o node, e aí vou colocar crc.index.js. Se eu rodar ele, opa, saiu com Z aqui, é com X. Veja aqui, ó, ele me trouxe a resposta, o valor 30, tá? Mas, Júlio, ele não é do tipo texto? Ele não recebeu um valor, um nome, Júlio, e ele saiu 30? Isso era um problema muito sério no passado. Vamos supor que nós estamos gerando fatura para enviar para os clientes pagarem. E aí, vamos supor que o nome era para Júlio, Henrique, Baranã, né? E aí, por acaso, uma fatura saia com 30. Imagine o problema que ia gerar isso para fazer o pagamento. Isso que eu estou colocando uma situação muito simples, mas vamos supor que é um relatório que o seu sistema gera, que sua API gera, para mandar os dados para outro cliente ou para sua empresa mesmo, para ter uma tomada de decisão ali da alta liderança para fazer um investimento, aplicar, investir valor ou realizar o pagamento de alguma coisa e o valor está errado. E surgiu algum problema por conta de uma simples tipagem. Então, isso acontecia e acontecia muito. Então, por isso que a Microsoft, em 2012, lançou o TypeScript. E ela pensou de uma forma muito inteligente. Por quê? Ela falou assim: o que que roda nos navegadores e nos sistemas que é o mais utilizado hoje na web? JavaScript é o auge. Então, por que que eu vou inventar a roda? O que que ele fez? Pegou o JavaScript. Então, o TypeScript é puro JavaScript com alguns poderes a mais. Então, se tornou um superset. Ele chamava de super combo, porque resolvia esses problemas do JavaScript. Então, o que que o TypeScript faz? Toda vez que ele rodava um código TypeScript, por debaixo dos panos você não vê, mas ele converte isso para JavaScript e aí ele já executa o código, né? Ele roda. Então, era muito prático, é muito prático. E aí
cada vez mais isso vem evoluindo. Então, o TypeScript surgiu para poder nós termos confiabilidade no código, segurança, claro, né? Porque isso aqui não pode acontecer, principalmente se você estiver fazendo um código para proteger a sua API e o seu serviço e cometer um erro, por exemplo, desse. Então, podia gerar muitos problemas, tá? Isso aqui falando parece uma coisa muito simples, mas para uma empresa, dependendo principalmente um setor financeiro que faz transações altíssimas, ou alguma empresa que tem que lidar com dados sensíveis, por exemplo, Serasa da vida, ou outras empresas similares do governo, isso aqui acontecer não era admissível, tá? Isso aqui era inadmissível, na verdade, isso aqui trazia muitos problemas. Falando em reais, em situações, isso poderia gerar uma calamidade, tá? Então, o TypeScript surgiu e ele é muito bem-vindo, principalmente para os desenvolvedores. E eu vou mostrar agora o porquê. Então vamos lá. Vamos agora instalar o nosso TypeScript. O TypeScript ele não é utilizado em produção, ele é utilizado no momento que você desenvolve os seus projetos. Então vamos colocar npm install TypeScript, tá? E aqui eu vou colocar um @types/node para ele entender as funcionalidades do Node, tá? Eu já estou deixando assim porque mais para frente a gente vai desenvolver algumas coisas aqui como se estivesse construindo uma API com TypeScript para dar exemplos para vocês de como utilizar isso no dia a dia, tá bom? E aqui nós vamos colocar o TSX para ele fazer a transpilação, para ele rodar o código aqui. E eu estou escolhendo ele com base nessa configuração que eu fiz aqui no começo com vocês, por isso que eu pedi para colocar o type, né, e esse module. E agora nós vamos colocar nas save, -save, -dev, para ele colocar nas dependências de desenvolvimento. Então, ele instalou, colocou ó, dev dependencies, ok? Beleza. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora rodar o npx tsc --init, porque aí nós vamos criar o arquivo de configuração do TypeScript aqui. Pressiona Enter e veja que ele surgiu aqui o arquivo, tá? Por enquanto não vai mexer em nada, mas depois nós vamos mexer aqui um pouquinho. E aqui no index.js, nós vamos agora colocar index.ts, tá? Porque agora é um arquivo TypeScript. Legal. Júlio, já posso rodar aqui? Sim, mas antes de rodar, nós vamos mostrar o que acontece. Vamos supor que eu estou utilizando essa variável name, vamos utilizá-la de novo. Para usar com TypeScript, basicamente é só colocar 2 pontos e colocar isso aqui, ó, string. O que ele está falando aqui, ó? Essa variável que eu estou declarando é do tipo string, ou seja, é do tipo texto, e eu já estou atribuindo um valor para ela chamando de Júlio. Então, ela entendeu que eu vou receber o valor de Júlio dentro dela aqui, mas ela só aceita texto. Tanto que se eu passar o mouse em cima, ó, ele fala, ó, string, ou seja, é do tipo texto. Então, vamos lá. Se eu tentar trocar isso aqui, colocar 30 novamente, olha o que acontece. Opa, ficou riscado em vermelho. Ele já traz um alerta para você em real time, né? Tempo real aqui, falando que tem um problema. E aí o VS Code traz, ó, problema. E aí ele fala, onde está o problema? Index.ts. O que ele está falando aqui? Que o tipo numérico, ele não é permitido. Que o que é permitido é o tipo de texto. Ou seja, essa variável não aceita valor numérico, só texto. Se eu trocar aqui para um valor, por exemplo, ó, ABC, veja que saiu o sinal, o problema aqui, né? Ele não deu mais alerta e continua normal. Ele vai sobrescrever o nome Júlio por ABC? Vai, mas ele não mudou o tipo da variável. Se eu colocar um true aqui, que é um valor booleano, olha lá, ó, ele traz um erro. Ó. O tipo booleano não é permitido. Então ele só permite o tipo texto, tá bom? Então isso que ajuda muito, o seu código começa a ficar confiável. Você começa a ter segurança de colocar esse código para rodar em produção, num serviço já para as pessoas utilizarem, porque você não vai ficar na dúvida se realmente ficou alguma coisa para trás, tá bom? Então o TypeScript ele é ótimo por isso. E agora vamos rodar aqui, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Vou deixar meu código assim, que está puro TypeScript, certo? Só que para rodar ele aqui, ó, antes de rodarmos, nós vamos fazer o seguinte. Para rodar em JavaScript, eu vou colocar aqui, ó, dev, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, node source.index.ts. Aliás, vou rodar aqui só o código. Agora, eu vou colocar isso aqui, ó, build, tá?
e aí eu vou colocar TSC, que é de TypeScript. Por que eu vou colocar esse TSC? E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui é só para ele rodar de forma automática, tá? Eu poderia digitar isso no terminal, mas eu vou deixar aqui já com o script automático para eu não ficar digitando várias vezes. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui e habilitar essas duas linhas aqui, ó. Você vai habilitar, ela está comentada. O rootdir é o quê? Falar qual que é a sua pasta raiz. É o source, que é essa aqui. E esse outdir aqui, ele está falando assim, onde que eu coloco o código transpilado, convertido de TypeScript para JavaScript na pastinha. E aí ele dá até a sugestão do nome aqui, ó. Ele dá o nome aqui de dist, tá? E aí ele fala que vai colocar na pasta aqui, ó, fora da pasta raiz, tá? E aí ele vai colocar o código convertido que estava escrito em TypeScript para JavaScript. Quero mostrar isso para vocês. Salvei. E agora aqui no terminal, eu vou digitar isso aqui, ó. npm run build. Quando eu pressionar o Enter, veja que ele mostrou e criou a pastinha que dist. Se eu entrar aqui, ó, olha só, ele tem um index, era um index TS, ele converteu para index.js, ou seja, na hora que eu olhar aqui, ó, olha que legal. O código não muda. Ó, é praticamente JavaScript. Praticamente não, é JavaScript. Olha como eu coloquei, vou até colocar um do lado do outro aqui. Olha só que legal. Aqui é o TypeScript, olha como eu escrevi. Aqui é o JavaScript que ele converteu, olha como ele escreveu, digitou, né? Então, você pode ver que é puramente JavaScript. Ele facilitou, ele só utilizou para deixar o código arrumado para você garantir que está tudo certo e na hora que ele for colocar isso no navegador, numa plataforma, num cloud, como a AWS, num Azure, essas plataformas antes não aceitavam TypeScript. O browser não aceita TypeScript, os navegadores. Então a Microsoft pensou, peraí, já que o JavaScript está no auge, cara, vamos usar isso aqui, fazer a tipagem e converte para o JavaScript, por debaixo dos panos ou antes de subir. E matou o problema que nós tínhamos, tá? Então isso aqui é a introdução do porquê tem um TypeScript, como usa, e na próxima aula eu vou ensinar para vocês uma das funcionalidades do TypeScript aqui, como que a gente pode fazer uma tipagem de cada tipo, e também você vai aprender sobre a parte de interface, type e muitas outras funcionalidades, poderes que o TypeScript nos traz aí para utilizarmos no dia a dia.